fazer a própria compostagem e migrar para a adubação orgânica costuma ser uma opção de pequenos produtores de hortaliças e frutas com alguma criação de suínos ou aves por perto. Mas existem grandes produtores de grãos e gado no Brasil Central dispostos a apostar no composto para plantios em grande escala. Com 600 vacas confinadas em produção diária de leite, 6.500 hectares de soja e mais 5.800 hectares de milho safrinha para cultivar, o Grupo Compier possui um pátio de 1 quilômetro de extensão por 500 metros de largura e ali faz sua compostagem em longas leiras. Na mistura caseira, supervisionada por um consultor, vai cavaco, cama do gado leiteiro, cama de frango, gesso, pó de rocha e uma espécie de chá de agentes biológicos, como bactérias, fungos e protozoários, para garantir a decomposição adequada do material e a fertilidade viva do composto final. A migração para a adubação orgânica ainda está no meio do caminho, mas já tem bons resultados. E na mesma propriedade ainda se usa energia solar, tanto na armazenagem de 300 mil sacas de grão por ano, quanto no recinto das vacas, para assegurar conforto térmico, comida na hora certa e ordenha sem picos de energia. Para falar mais sobre a compostagem em larga escala e outras práticas sustentáveis, o pesquisador e chefe da Embrapa Territorial Evaristo de Miranda conversa com Paulo Compier, sócio proprietário e responsável pela produção agrícola da fazenda localizada em Montevidéu, Goiás. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos tratar de um exemplo muito interessante de busca de sustentabilidade que está inserido assim numa longa tradição da agricultura. A agricultura sempre integrou a pecuária, não é, com a produção vegetal. Mas nós estamos falando de propriedades grandes, modernas. Nós vamos tratar o caso lá de Rio Verde, em Goiás, da propriedade do Paulo Compier, que está fazendo um trabalho interessantíssimo de desenvolvimento de compostagem para aplicar no milho safrinha. Bem-vindo ao Brasil Verde, Paulo. Estamos aqui pronto para trocar umas ideias. Muito bom, eu agradeço a sua disponibilidade. Para nós é uma alegria tê-lo aqui conosco. Talvez você pudesse contar um pouquinho a história da sua família, né? Porque vocês vieram lá atrás da Holanda, não é? Foram aqui passando pela Holambra, descendo Paraná, Rio Grande do Sul, voltaram a subir para Minas, de Minas. Conta um pouco como é que vocês evoluíram, como é que é essa história aí para nós, para chegar no ponto que vocês estão aí. Sim. Meus pais são holandeses, né? Vieram da Holanda mesmo. E agora não vou lembrar bem a época e a data, mas minha mãe veio primeiro com meu avô e veio direto para o Rio Grande do Sul. Já meu pai veio depois e parou em Santos, um pouco em Olambra, deu uma estadia em Castro e de lá desceu para o Rio Grande do Sul. E com isso conheceu, né, meu avô, minha mãe, casou com ela e começou a parte de vida da agricultura, né? E nisso pegou o gosto na agricultura, foi trabalhando de sociedade com meu avô e depois disso acabaram se desfazendo, ele foi tocar sozinho a propriedade dele. E depois disso a gente acabou subindo em 82, na época que eu nasci, em 82 a gente subiu para Uberlândia, onde a gente ficamos lá 6 anos, e depois disso em 88, por aí, a gente veio para Rio Verde, uma oportunidade nova, onde o pessoal era a nova fronteira agrícola, né, do país, e a gente acabou vindo para cá. E nisso toda a família veio junto, né? Então a gente somos 4 irmãos, são 3 mulheres e eu de homem mais novo, caçula, e estamos tocando aqui já há 32 anos aqui em Rio Verde, Montevidéu, né? Nossa produção hoje é o que o vídeo mostrou, né? Uma das minhas irmãs mais velhas hoje trabalha na prefeitura e ajuda a coordenar toda a parte de agricultura, né? E a do meio casou e quis tocar a vida dela, né? Todo mundo respeita a decisão dela.
A mais nova gostou do gado e quis envolver o gado de leite e começou muito devagar. E eu sempre tive na parte agrícola, né? Então eu tô, como é que fala? Todo dia aqui na fazenda, de sol a sol, de domingo a domingo. Quer dizer que essa fazenda Compier, também chamada de Brasilândia, está explicado o Brasilândia, né? Essa é a origem holandesa. Sim, Brasil, Né? Brasil e Holanda. Para imaginar, não é, na Holanda, alguém assim com uma área de terra dessa é muito difícil, né? Mas no Brasil, realmente essa migração holandesa trouxe frutos muito bons para a nossa agropecuária. Então, hoje vocês Sim. têm caminho aí com duas pernas, não é? Tem aí um rebanho grande, né, de gado giro holandês, se eu entendi bem, para produção de leite, não é? E tem a produção de grãos, não é? De soja e milho. É mais ou menos isso? Dá um pouco a dimensão para nós Sim, de área e de cabeças. A gente sempre foi focado no grão. Só que depois que minha irmã começou a investir no gado, e foi indo, e foi subindo, cada ano ela conseguia uma coisa a mais, e foi, né? E a gente viu que ela quis montar um barracão grande, né? E desse barracão grande, chamado compost bar, ele não vai piso, ele não vai concreto, então é só o chão batido, e a gente coloca maravalha, casca de arroz, cavaco, coisas fáceis de ser sumir no meio ambiente, né? Que não prejudique o meio ambiente. E nisso a gente viu uma oportunidade de estar mexendo uma coisa boa para o lado da agricultura, que seria daí o adubo orgânico, né? Ou composto orgânico, né? E nisso a gente conseguiu juntar as duas partes. Então, hoje a parte da agricultura com a parte da pecuária é bem ligada uma com a outra devido a esse ligamento que teve aí. Quantas cabeças de gado ela tem hoje aí? Ou em lactação? Qual que é a produção? Um pouco só em lactação, eu acredito que talvez seja entre 500 até 600. Como não é meu setor, eu não posso te garantir certo. Só que eu sei de animais ao todo chega a mais de 1.100 cabeças, né? Desde o bezerrinho até a vaca que vai para, que nem eles falam, descarte. Não, então, uma quantidade grande de animais, não é? Tem uma produção aí de esterco muito considerável, né? Diariamente, não é verdade? Sim, a gente tem um sistema de rapação das pistas, que nem a gente fala, onde a gente tira todo o esterco que está na pista, também lá dos coxos de fora, e levamos para um separador de sólido, onde a gente separa toda a parte sólida do dejeto com a líquida. E nisso a gente armazena o sólido para colocar lá na compostagem, né, orgânica, e o líquido acaba sendo jogado ou para a lavoura ou volta para os pastos, né? Muito bom. Agora, quando você fala de lavoura, você está falando aí de 6.500 hectares de soja, é isso que você produz? Isso. A área hoje do grupo, né, da família, são 6.500 hectares total, né? Juntando 3.200 área própria, eu acho que o restante, se eu não me engano, vai ser a área arrendada. E com isso a gente faz toda a produção, safra é soja, e tudo já voltado para a colheita da soja já entrar com o plantio do milho. E é nesse milho, né, safrinha, que claro, raramente toda a área de soja vira milho safrinha, né? É sempre um pouco menos, etc. Mas é essa área de milho safrinha que está recebendo esse complemento de adubação orgânica. É isso? Vocês fazem o quê? Uns 5.000 hectares de milho safrinha? Hoje o grupo planta 5.800 de safrinha, ou a gente tenta estipular 6.000 hectares para ficar nos 5.800, 5.600, dependendo da janela de plantio. A ideia do composto, primeiramente, seria só nas áreas próprias, como o arrendamento aqui não é longo, então não tem como a gente pensar num investimento tão longo para
o arrendo. Então, a gente hoje está investindo diretamente o composto nas áreas de própria, onde isso já está tendo um resultado de 2 anos para cá muito satisfatório, né? A gente já conseguiu uma produção, subimos a produção até de 3 a 5 sacas, depende do talhão, depende da variedade ou do híbrido que a gente estiver plantando. Olha, as pessoas estão nos ouvindo aqui, não é? Assim, talvez às vezes não conhecem no detalhe, né, a nossa agricultura. Nós não precisamos ser muito técnico aqui, mas é isso, você planta a soja sempre deixa algum nitrogênio no solo, etc., mas isso não é suficiente para atender o milho, que é uma cultura muito exigente, né, em adubação. Aí você planta esse milho, mas agora você está usando complementarmente, né, essa fertilização, esse composto orgânico. Eu, como bom agrônomo aqui em casa, eu tenho uma dúzia de galinha, tenho uma horta, tenho um pomar, eu tenho uma máquina lá, eu trituro tudo e faço o meu composto, tudo quanto é resto de poda, etc e tal, faço um montinho lá. Quando a gente fala de composto, as pessoas imaginam assim, só que você não, é uma coisa muito grande, né, com máquinas pesadas, né? Dá uma ideia aí de como é que é feito esse composto. Não é em caixinha, não é em quadradinho, são em leiras enormes. Você destinou uma área para isso? Conta para nós como é que gira, como é que funciona essa compostagem. Então, Evaristo, a gente começa com o seguinte, a gente repõe a cama todo ano do gado, né? Ou seja, uma vez por ano a gente tem que retirar a cama do gado, lá do barracão. Então a gente movimenta máquinas para dentro do barracão, retira o gado e aloja ele em outro local. E nisso a gente vai tirando a cama e colocando no nosso pátio de compostagem, aonde a gente designou um pedaço da área nossa, que fica mais no fundo, um pouco mais distante da sede, onde não venha cheiro, não venha chuva, não atrapalhe, a gente possa trabalhar livre. Então, a gente leva tudo para lá, onde nesse pátio já existe vários ingredientes, que seja o gesso agrícola, o pó de rocha, o cavaco, e está tudo armazenado lá, tudo ao céu aberto. E nisso a gente começa com os caminhões, para carregadeira. Ano passado a gente teve uma turma de 12 a 15 pessoas, né? E todo mundo envolvido das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde, né? É como fosse uma operação de guerra. Eu entro, começo, e no final do dia eu termino. No outro dia eu começo de novo, faço de novo, paro, outro dia. E nisso a gente leva para esse pátio, onde é que a gente tem leiras de 300, 400 metros de comprimento, ou até mais, e começamos a fazer como se fosse um bolo, né? São várias, ou um sanduíche, que a gente pode dizer, né? São os ingredientes do sanduíche. A gente coloca, tipo, cavaco na base, e vem com a cama do gado, depois vem com a cama de frango, e assim vai por diante até chegar numa certa altura, que eu acho que no vídeo vai mostrar depois, onde a gente entra com a máquina, depois de tudo, né? Todos os ingredientes, um em cima do outro, como sanduíche, a gente mistura. Misturando isso, a gente automaticamente acrescenta água. Por que água? A água ela é feita para fazer todos os micro-organismos ou a própria fermentação começar a ativar no esquema do composto, né? Então, a gente dá o start na compostagem a hora que a gente joga água. Jogou água, aí fica uma pessoa só por conta de medir a temperatura, de medir a umidade da leira, né? Ele pega assim e aperta para ver se escorre água. Se escorrer água, tá ótimo. Se não escorrer, acrescenta mais água. E assim vai por diante nesses 45 dias. E nesses 45 dias tudo é possível. É possível chover, é possível dar seca. Essa renovação lá do galpão, esse início, normalmente em que mês do ano que isso ocorre? A gente vai começar agora, final de abril. Final de abril, entrando no outono. Final de abril, porque
Isso, final de abril, porque daí a gente já consegue trazer matéria seca para colocar no barracão e juntamente já está no final da chuva para a gente começar a mexer, né, lá no pátio, onde é que no céu aberto a gente precisa muito mais do tempo seco do que com chuva. O composto, a temperatura sobe muito rapidamente, né? As pessoas não imaginam como pode ficar quente, não é? Uma compostagem, eu não sei que temperaturas você já registrou aí na compostagem, pode ficar muito quente, aí nessas horas vocês fazem uma aeração, vocês movimentam, o que acontece? E também queria te perguntar se vocês chegam a cobrir alguma coisa. Não, cobrir a gente cobre igual está agora, época da chuva, alguns ingredientes que já estão lá no pátio. O restante não, o restante tudo fica a céu aberto, né? A gente faz umas barreiras de contenção para a chuva não levar, né? Então, assim, a gente não cobre nada. Temperaturas chegam a altas temperaturas, 80 até 90 graus chega. Aí quando a gente vê, a gente tem uns termômetros de 1 metro e pouco, onde você coloca dentro da leira, né? E você espera um pouquinho e aparece a temperatura. Visto isso, automaticamente o responsável que está lá andando nas leiras, ele aciona o rapaz do trator que tem um misturador. Ou a gente acrescenta água, ou a gente vai bater de novo essa leira para ela respirar. E nessa respirar, se você pegar uma leira batendo às 8 horas da manhã, você vê fumaça saindo assim, ó. É bem interessante. Eu já vi muito isso, já mexi um pouco com isso. Sai fumaça mesmo, as pessoas não imaginam. E tem fases, não é? Fases que, se tiver muita palha, quer dizer, os fungos, né, branco, eles vão colonizar, vai ficar aquilo tudo meio branco, né? Precisa que eles entrem para as bactérias. Se ficar muito quente para os fungos não é bom. Então, é um manejo mesmo que vocês têm que fazer. Você falou que você tem uma pessoa dedicada a acompanhar, pelo que eu entendi, é mais de 1 quilômetro de leira que você tem aí, não é isso? A gente mais ou menos isso. A gente hoje tem até 2 responsáveis que ficam só por conta disso. Porque, vamos supor, a gente tem que pensar assim, Evaristo. Se eu tenho um, eu não tenho nenhum. Se eu tenho 2, eu tenho um. Então fica bom eu ter 2 pessoas, que uma pessoa fica no início do pátio, a segunda fica lá no meio do pátio para frente. Então, eles estão sempre se comunicando, sempre estão de alerta, ou chama a gente no rádio, ou liga para a gente pelo celular e fala, ó, precisamos disso, tá assim, tá assado, o que a gente faz? Como a gente tem um consultor que mora em Uberaba, muitas das vezes a gente aciona ele perguntando algumas dúvidas, que não é tudo que a gente sabe, né? Agora, você deve levar tudo na ponta do lápis, como é hoje a gestão moderna, né? A gente controla todos os custos. Claro que isso tudo tem um custo para você. Agora, você deve também, com isso, estar economizando. Você já tem a medida da economia que você está fazendo em fertilizante nos locais? É claro que você não está aplicando nos teus quase 6 mil hectares de milho, mas nas áreas que você está aplicando, nessas áreas próprias, você pode dar para nós uma ideia de qual está sendo já, ou qual você imagina que vai ser em termos de tonelada, tanto o lado da economia, como o lado da produtividade, que você já deu a ideia que está ganhando 3 a 5 sacas, né, por hectare. Dá uma ideia para nós um pouco do quanto você está economizando aí. Então, Evaristo, hoje na adubação química você joga muita coisa formulada, né? E é bem restringido. Então é tipo assim, é só fósforo, ou é só potássio, ou é só boro. Então, hoje no composto você tem micro-organismos, uma microvida, uma vida inteira dentro de uma tonelada, vamos falar. Né? Hoje a gente joga na faixa de 3.000 quilos por hectare, né, de composto. Né? Tivemos uma redução já do químico para quase zero. Né? Temos bem pouco químico para jogar. Fizemos só um acréscimo. Né? E hoje, se olhar em reais, por exemplo, né, claro que o preço subiu, mas o preço do ano passado a gente estava gastando com químico na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.050 o hectare. Hoje, com o composto,
mesmo com toda, como é que eu posso falar, operação de guerra, né, que é máquina para lá, máquina para cá, pessoas para lá, pessoas para cá, eu tenho uma economia aí de 25%, ou seja, eu estou gastando R$ 700 por hectare, né? Então, eu já tive essa economia já se paga até os operacionais, ou até sobra para isso, e a tendência, eu acho que não só do planeta, mas do agricultor que pensa em ter economia ou ter uma agricultura sustentável, boa, umas boas práticas agrícolas, ele vai entrar nesse ramo fácil, fácil. Interessante que, no caso da leira aí, que você prepara, né, e vai gerenciando, você acaba levando para os solos um componente muito complexo, muito rico, né? Porque você usa pó de rocha, não é? Que é algo que atestadamente tem um grande interesse hoje na agricultura. Conheço, já entrevistei aqui colegas, inclusive da Embrapa, lá da Embrapa Cerrados, o Sebastião, que tem um trabalho muito bom com pó de rocha, mas às vezes a pessoa só está usando pó de rocha, né? Tem outros que trabalham assim com essa espécie de probiótico, né? Para o solo, quer dizer, fazem esses biocondicionadores, produzem até in situ, né, on-farm, essas bactérias que são colocadas no solo e que renovam, enriquecem toda a rizosfera, né, ajudam a planta, trocam nutrientes e tal. Agora, outros muito centrados com matéria orgânica, fazendo mix de cobertura com várias plantas, etc. Agora, você está levando uma coisa muito completa, né? Isso é espalhado sobre o solo, incorporado? Como é que isso é colocado no solo? Não perde muito amônia? Não tem muita coisa que vai embora para a atmosfera quando você aplica no campo? Quando o composto e as leiras estão já no ponto de ser aplicadas, o que a gente faz? A gente faz como se fosse um monte de calcário. A gente junta tudo, levamos para cada ponto da fazenda, né, da propriedade, e daí nisso a gente joga com um caminhão, né, a lanço, né? Então, assim, é tudo superficial, né? Nada incorporado, só que toda leira a gente faz uma análise. Então, a gente consegue pegar um pouco de amostra, fizemos com o nosso próprio microscópio aqui e tudo, a gente faz uma análise para ver se está batendo com o nosso chá que a gente fabrica aqui também, né? Que é um chá biológico, onde a gente faz toda a criação de bactérias, protozoários, a vida microscópica, mais fácil dizendo, que é muito bichinho que a gente não vê. Então, assim, a gente tenta fazer tudo ao ar livre, a gente não tem perca devido ao sol, ao calor, à seca, e tudo isso eles voltam quando começa a chover. É como se fosse um tifton, né, um capim, que na época do inverno ele trava. O micróbio, desculpa a palavra, mas o micro-organismo, ele faz mais ou menos o mesmo estilo de um capim de inverno. Ele segura, ele adormece, a época da água ele reativa de novo e volta à vida. Mas você vai aplicar isso depois da colheita do milho, é isso? Sim, sim, a gente fica nesse tempo de maio até junho, julho, só para fazer a compostagem, a fermentação, todo o manejo. Feito isso, a gente tem uma equipe que fica cuidando das leiras e o restante da fazenda vai colher milho. Colhendo milho, finalizando o milho, a gente automaticamente já entra com toda a operação para jogar logo o composto ou a compostagem em toda a área que precisa ser jogada, antes do plantio da soja e antes da chuva. Então, o primeiro que se beneficia mesmo da sua compostagem é a soja, né? Que vai beneficiar essa soja, né? Deve dar um efeito espetacular na soja, eu imagino, né? E depois o milho na sequência. Tivemos aqui uma conversa muito interessante. Para quem nos acompanha, as pessoas costumam imaginar a compostagem uma coisa pequena, numa escala menor, e vocês estão fazendo isso numa escala muito grande, não é? Com sucesso, né? Fazendo com rigor técnico, usando um consultor. Acho que é um exemplo mesmo para o Brasil. Não quero dizer que seja um modelo, né, a ser copiado, mas é um exemplo para ser analisado, conhecido, porque está integrando
várias coisas, não é? Que a compostagem permite mesmo essa integração. Agora, até entendi também que vocês recuperam, né? Matéria seca, cama de frango, de outros produtores da região, não é? Isso é uma verdadeira economia circular mesmo, quer dizer, não tem lixo, não é? Na fazenda Compierre não tem lixo, tudo é reciclado, tudo é utilizado, não é isso? Consegue utilizar hoje aqui é tudo que a gente possa pegar, né? Hoje nosso pátio aqui da sede ele é grande, então tudo que a gente junta de orgânico da sede levamos lá para o nosso pátio, né? Resíduo do nosso armazém também levamos para o nosso pátio. O que mais? Resíduos do setor da pecuária, além do dejeto, do esterco sólido ou da cama do gado, a gente leva também para compostagem. Então, tudo que der para a gente economizar e levar para lá onde é biodegradável, a gente leva. Claro que a gente aqui dentro da sede também temos o setor de recicláveis, onde tem uma casinha que todos os moradores levam seu vidro, seu plástico, seu papelão, e a gente demanda para a cidade já com destino programado, próprio. Olha, eu queria agradecer muito a sua participação, deixar um abraço aí para o seu pai, para a sua família, para a Marion, agradecer a Fabélia, enfim, eu tenho aí um relacionamento antigo aí com os agricultores aí dessa região. Um grande abraço mesmo para todos vocês. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, viu? E deixo palavras finais aí para você encerrar. Ô Evaristo, eu que agradeço, né, por você achar a gente, para a gente tentar mostrar que existe uma agricultura boa, as boas práticas agrícolas existem, né? A fazenda está aberta para uma próxima encontro, um bate-papo, né? Te convido para vir aqui nos visitar e agradeço todo mundo, toda a sua equipe, principalmente você por ter procurado a gente. Muito obrigado. Então, agradecemos nós, não é? O acompanhamento de todos e convido todos a estar de novo conosco aqui no Brasil Verde na semana que vem. Até lá!